Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 10. Mudanças. Assim que saiu da tenda das sábias, Perrin pensou em tirar o casaco só para ver se seu couro ainda estava intacto. Podia não ser uma cabra amarrada, talvez, mas um cervo com 6 lobas em seus calcanhares, e incerto sobre quanto lhe tinham valido suas patas ligeiras. Era certo que nenhuma das sábias mudara de ideia, e as promessas que fizeram sobre não tomar nenhuma iniciativa sozinhas haviam sido, no melhor das hipóteses, vagas. Quanto às Aes Sedai, não houvera promessas, nem das nebulosas. Ele procurou por algumas das irmãs e encontrou Mazuri. Uma corda estreita fora amarrada entre duas árvores, onde estava pendurado um tapete vermelho e verde com franjas. A esbelta irmã marrom usava um taco de madeira para golpeá-lo, levantando nuvens fininhas de poeira que flutuavam cintilantes ao sol do meio da manhã. Seu guardião, um homem atarracado com cabelo escuro já rareando, estava sentado em um tronco caído ali perto, de onde a observava, taciturno. Rover Kirkling normalmente estava sempre sorrindo, mas naquele dia a alegria estava enterrada. Mazuri avistou Perrin e, mal se permitindo uma pausa nas pancadas no tapete, disparou-lhe um olhar gélido com tamanha malevolência que o fez até suspirar. Isso porque ela pensava como ele, pelo menos tanto quanto era possível, por ali. Um falcão de cauda vermelha passou voando lá em cima, aproveitando-se das correntes de ar quentes que se elevavam entre uma colina e outra, sem nem bater as asas estiradas. Seria ótimo poder pairar bem longe daquilo tudo. Era ferro que ele tinha à sua frente, não os sonhos de prata. Assentindo para Sulim e as donzelas, que talvez tivessem criado raízes debaixo daquela folha de couro, Pen se virou para ir embora, mas parou. 2 homens vinham subindo a colina. Um deles, um aiel trajando o cinza, o marrom e o verde do Cadinsor. O arco no estojo às suas costas, uma aljava despontando no cinto, e as lanças de um broquel redondo de couro à mão. Gaú era um amigo, e o único homem entre os aiel que não usava branco. Seu acompanhante, que batia em seu ombro e ostentava um chapéu de abas largas, casaco e calças de um tom verde sem graça, não era aiel. Também carregava na cintura uma aljava cheia, além de uma faca até mais comprida e pesada que a do aiel. Mas trazia à mão o seu arco, bem menor que o arco longo de 2 rios, mas maior que os arcos de chifre dos aiel. Apesar da indumentária, não tinha a aparência de um fazendeiro nem de um citadino. Talvez fosse por conta do cabelo grisalho amarrado na altura da nuca, que descia até a cintura, da barba que se agitava cobrindo todo o peito, ou talvez apenas por sua maneira de se mover, similar à do homem ao seu lado, ou talvez apenas desviando-se dos arbustos de tal forma que se tinha certeza de que galho nenhum estalava a sua passagem, e grama nenhuma se partia sob seus pés. Perry não o via, parecia fazer muito tempo, e faz mesmo. Ao alcançar o cume, Elias Maqueira olhou para Perry, os olhos dourados com um brilho tênue à sombra da aba do chapéu, olhos que já eram assim anos antes dos de Perry. Fora Elias quem o apresentara aos lobos. Na época, ele se vestia com peles. Bom ver você de novo, garoto, disse ele em um tom tranquilo. O suor reluzia em seu rosto, mas pouco mais do que no de Gaú. Largou aquele machado, finalmente?
Pensei que você nunca deixaria de odiá-lo. Ainda odeio, rebateu Perrin no mesmo tom. Muito tempo atrás, o outrora guardião lhe recomendara ficar com o machado até parar de ter ódio de usá-lo. Luz. Mas ele ainda odiava. E agora tinha ainda mais razões para isso. O que está fazendo nesta parte do mundo, Elias? Onde Gaul encontrou você? Ele que me encontrou, disse Gaul. Só fui ver que ele estava atrás de mim quando tossiu. O homem falou alto o bastante para que as donzelas escutassem, e a súbita quietude entre elas chegou a ser palpável. Perrin esperava ao menos alguns comentários mordazes. O humor do Zael quase arrancava sangue, e as donzelas aproveitavam qualquer oportunidade de zombar do homem de olhos verdes. Mas, em vez disso, algumas delas empunharam lanças e broquéis para batê-los um no outro em sinal de aprovação. Gaul meneou a cabeça em consentimento. Elias soltou um grunhido ambíguo e deu um puxão para baixar ainda mais o chapéu, embora recendesse a satisfação. Os Aiel não costumavam aprovar muita coisa do lado de cá da muralha do dragão. Não gosto de ficar parado, disse ele a Perrin. E, por coincidência, estava em Gyaldan quando alguns amigos em comum me disseram que você estava viajando com esta comitiva. Ele não mencionou o nome dos amigos em comum. Era pouco inteligente falar abertamente que se conversava com lobos. Me falaram muitas coisas. Disseram que sentem cheiro de mudança no ar, só não sabem qual. Talvez você saiba. Soube que você tem andado por aí com o dragão renascido. Eu não sei, disse Perrin devagar. Mudança? Ele não cogitara perguntar aos lobos nada além de onde havia grupos grandes de homens, para que assim pudesse evitá-los. Mesmo ali em Gyaldan, ele às vezes se sentia culpado quando estava entre eles, por conta dos lobos mortos nos poços de Dumai. Que tipo de mudança? Hound tem feito algumas mudanças, por certo, mas eu não saberia dizer o que significam. Luz. O mundo inteiro está dando cambalhotas, independentemente dele. Tudo muda, disse Gaul em um tom despreocupado. Até acordarmos, os sonhos viajam ao sabor do vento. Por um momento, o Aiel examinou Perrin e Elias. Comparando os olhos, Perrin tinha certeza. No entanto, não falou nada. Parecia que os Aiel viam os olhos dourados como mais uma peculiaridade dos aguacentos. Vou deixá-los conversarem a sós, disse Gaul. Amigos que não se veem há muito tempo precisam conversar em particular. Shiad e Bain estão por aí, Sulin? Vi as duas caçando ontem e pensei que era melhor mostrar como se saca um arco antes que uma delas acabe atirando em si mesma. Fiquei surpresa por você ter voltado hoje, respondeu a mulher de cabelo branco. As duas saíram para armar arapucas para coelhos. A gargalhada se espalhou entre as donzelas, os dedos agitando-se depressa em sua conversa gestual. Com um suspiro, Gaul revirou os olhos ostensivamente. Nesse caso, acho melhor ir soltá-las. As donzelas riram disso quase tanto quanto, incluindo Sulin. Que você encontre alguma sombra hoje, falou ele para Perrin, em uma despedida casual entre amigos. Mas o Aiel apertou os antebraços de maneira mais formal para Elias e disse: Minha honra lhe pertence, Elias Mancheira. Sujeito estranho, murmurou Elias, enquanto observava Gaul tornar a descer a colina a passos largos. Quando tossi, acho que ele se virou pronto para me matar, mas aí, em vez disso, começou a rir. Algum problema se formos para outro lugar? Não conheço a irmã que está tentando matar aquele tapete, mas não gosto de dar sopa para as Aes Sedai. Os olhos do homem se estreitaram. Gaul disse que há 3 com você. Não espero encontrar mais nenhuma, não é? Espero que não, replicou Perrin. Mazur olhava para os dois entre as pancadas com o taco. A mulher não tardaria a descobrir a respeito dos olhos de Elias e começaria a tentar desencavar o que mais o ligava a Perrin. Vamos, de todo modo, já está na hora de eu voltar para o meu acampamento. Está preocupado em encontrar alguma Aes Sedai que conheça você? Os dias de Elias como guardião haviam terminado quando souberam que ele podia se comunicar com os lobos.
Algumas irmãs pensavam que se tratava de uma marca do Tenebroso e ele precisara matar outros guardiões para escapar. O homem mais velho esperou até que estivesse a uma dúzia de passadas das tendas para responder, e mesmo assim falou baixinho, como se suspeitasse de que alguém logo atrás pudesse ter ouvidos tão bons quanto os deles. Uma que saiba meu nome já será ruim o bastante. Guardiões não costumam fugir, garoto. A maioria das Aes Sedai libera um homem que realmente quer ir embora. A maioria. E seja como for, se ela decidir caçar, consegue rastreá-lo, não importa o quanto corra. Mas qualquer irmã que encontre o renegado vai passar suas horas vagas fazendo-o desejar nunca ter nascido. Ele estremeceu de leve. Seu cheiro não recendia medo, mas há alguém antecipando dor. Depois, devolve-o para a Aes Sedai dele, para que a mensagem fique bem clara. Um homem nunca mais volta a ser o mesmo depois disso. À beira da encosta, ele olhou para trás. Mas Uri de fato parecia estar tentando matar o tapete, concentrando toda a sua fúria na tentativa de abrir um buraco no objeto. Elias, no entanto, tornou a estremecer. A pior coisa seria dar de cara com Rina. Eu preferiria ficar preso em um incêndio em uma mata com as duas pernas quebradas. Rina é sua Aes Sedai? Mas como você poderia dar de cara com ela? O elo lhe diz onde ela está. Aquilo atiçou algo na memória de Perrin, mas fosse o que fosse, acabou se dissipando com a resposta de Elias. Boa parte delas pode turvar o elo, digamos assim. Todas, talvez. Você não sabe muita coisa além do fato de que ela está viva, e isso eu sei de qualquer jeito, até porque não fiquei maluco. Elias percebeu o ar de dúvida no rosto de Perrin e soltou uma gargalhada. Luz, homem. As irmãs também são de carne e osso. A maioria é. Pense nisso. Você ia querer alguém dentro da sua cabeça enquanto se enrosca com uma mocinha simpática? Desculpe. Eu esqueci que agora você é casado. Não se ofenda. Só que eu fiquei surpreso quando soube que você tinha se casado com uma Saldaiana. Surpreso? Perry nunca tinha parado para pensar nesse aspecto do elo de um guardião. Luz. Aliás, nunca tinha pensado nas Aes Sedai dessa maneira. Parecia algo tão plausível quanto um homem falar com lobos. Por que surpreso? Os dois foram descendo em meio às árvores daquele lado da colina, sem pressa e fazendo pouco barulho. Perrin sempre fora um bom caçador acostumado às florestas, e Elias mal perturbava as folhas ao pisá-las, deslizando suavemente por sobre a vegetação sem mover um galho sequer. Podia ter pendurado o arco nas costas, mas ainda o trazia à mão. Era um homem cauteloso, em especial ao redor de outras pessoas. Ora, porque você é do tipo quieto, e eu pensei que fosse se casar com alguém que também fosse. Bem, a esta altura você já sabe que as Saldaianas não são quietas, exceto com estranhos e forasteiros. Ateiam fogo no sol num minuto e no outro, perdoam e esquecem tudo. Fazem as arafelianas parecerem apáticas e as domanesas totalmente sem graça. De repente, Elias abriu um sorriso. Uma vez, morei 1 ano com uma Saldaiana, e Meria gritava no meu ouvido 5 dias por semana, e às vezes também jogava as louças na minha cabeça. Mas, toda vez que eu pensava em ir embora, ela tentava compensar e parecia que eu nunca conseguia chegar até a porta. No fim, ela que me deixou. Disse que eu era contido demais para o gosto dela. Sua risada áspera soou nostálgica, mas o homem também esfregou com nostalgia uma cicatriz secreta e esmaecida pela idade que lhe percorria a mandíbula. Dava a impressão de ter sido feita por uma faca. Fale não é assim. Parecia que Elias tinha sido casado com Ninaeve, e uma Ninaeve com dor de dente. Não que vez ou outra ela não fique irritada, admitiu ele com relutância. Mas não grita nem joga nada em mim. Bem, não era muito comum ela gritar e, em vez de a raiva entrar em ebulição e depois desaparecer,
Já começava fervendo e ia passando devagar até virar gelo. Elias olhou para ele de soslaio. Como se eu nunca tivesse sentido o cheiro de um homem tentando se esquivar do perigo. Você tem falado manso com ela o tempo todo, não é? Manso feito um cãozinho que nunca late mais forte? Você nunca levantava a voz para ela? Claro que não, indignou-se Perrin. Eu amo File. Por que gritaria com ela? Elias começou a resmungar baixinho, embora Perrin conseguisse escutar cada palavra, claro. Que a luz me queime. Mas se o homem quer se sentar em cima de uma víbora vermelha, é problema dele. Não é da minha conta se alguém quer aquecer as mãos quando o telhado está pegando fogo. A vida é dele. Ele vai me agradecer? Não. Lógico que o desgraçado não vai. O que você está tagarelando aí? Perguntou Perrin. Segurando Elias pelo braço, forçou a parar debaixo de um azevinho, as folhas espinhentas ainda quase todas verdes. Não se via muito mais verde ali em volta, tirando uma ou outra brava trepadeira. Os dois haviam descido menos da metade da colina. Fale não é uma víbora vermelha, nem um telhado pegando fogo. Espere para conhecê-la antes de começar a falar como se já conhecesse. Irritado, Elias correu os dedos pela barba comprida. Eu conheço as Saldaianas, garoto. Aquele ano não foi a única vez em que estive lá. Só conheci umas 5 Saldaianas que chamaria de calmas, ou mesmo de gênio tranquilo. Não, ela não é uma víbora, mas aposto que é um leopardo. E não me venha com rosnados, que a luz o queime. Aposto minhas botas que ela abriria um sorriso se me ouvisse dizendo isso. Perrin abriu a boca com raiva, mas logo voltou a fechar. Não tinha se dado conta de que, lá no fundo da garganta, estava rosnando. File sorriria mesmo se fosse chamada de leopardo. Você não pode estar dizendo que ela quer que eu grite com ela, Elias. Estou sim. Provavelmente, pelo menos. Pode ser que ela seja a sexta. Pode ser. Preste bem atenção. Com a maioria das mulheres, se você levantar a voz, elas arregalam os olhos ou congelam. E aí, no instante seguinte, vocês estão discutindo o fato de você estar irritado, sem mencionar mais o que fez seu sangue ferver. Mas se engolir seu orgulho com uma Saldaiana, ela acha que você está dizendo que ela não é forte o bastante para encarar você. Se a insultar desse jeito, vai ser sorte sua, se ela não lhe servir a própria moela no café da manhã. Ela não é uma mocinha de farmagem que espera que um homem se sente onde ela mandar, ou que ele pule quando ela estala os dedos. Ela é um leopardo e espera que seu marido também seja. Luz. Não sei onde estou com a cabeça. Dar conselhos a alguém sobre esposa é uma bela maneira de acabar com as vísceras expostas. Foi a vez de Elias rosnar. Ele deu um puxão desnecessário para endireitar o chapéu. Correu os olhos pela colina com o senho franzido, como quem cogitava sumir mata dentro, e então cutucou o Perrin com o dedo em riste. Veja bem, eu sempre soube que você era mais que um vira-lata, e juntando o que os lobos me contaram com o fato de você estar indo atrás desse tal profeta, achei que talvez fosse bom você ter um amigo para vigiar sua retaguarda. Claro que os lobos não mencionaram que você estava liderando aqueles belos lanceiros maienenses. Gaul também não mencionou, até que vimos os homens. Se quiser que eu fique, eu fico. Se não, há muitos lugares pelo mundo que ainda não conheço. É sempre bom ter um amigo a mais, Elias. Será que File queria mesmo que ele gritasse? Perrin sempre soubera que podia machucar alguém se não tomasse cuidado, e vivia tentando manter seu temperamento em rédea curta. Palavras podiam ferir tanto quanto punhos. Palavras erradas, palavras mal pensadas desferidas em um rompante. Tinha que ser impossível. Era lógico. Nenhuma mulher aceitaria aquilo, vindo do marido ou de qualquer outro. O canto de um campainha azul o fez levantar a cabeça, as orelhas formigando. Mesmo para ele, era um ruído quase imperceptível, mas no instante seguinte, o trinado se repetiu mais perto, depois de novo, mais próximo ainda. Elias olhou para ele com a sobrancelha arqueada.
ele reconheceria o canto de um pássaro das terras da fronteira. Perrin aprendera com alguns xenaranos, Mazema entre eles, e ensinara para os homens de 2 rios. Temos visita a caminho, falou para Elias. Os visitantes chegaram rápido, 4 cavaleiros e um galope ligeiro que chegaram antes que ele e Elias alcançassem o pé da colina. Berelém vinha à frente, esguichando água ao atravessar o rio, com Anora e Galene logo atrás, além de uma mulher com uma sobrecapa clara encapuzada que cavalgava ao lado dela. Eles passaram pelo acampamento maianense quase sem olhar, deixando para puxar as rédeas só quando estavam diante da tenda com listras brancas e vermelhas. Alguns criados cairrianos foram correndo tomar os arreios e segurar os estribos, e Berelém e seus acompanhantes estavam dentro da tenda, antes mesmo que a poeira da chegada assentasse. De forma geral, a chegada do grupo gerou um belo alvoroço. Um burburinho que Perrin só podia chamar de antecipatório surgiu em meio aos homens de 2 rios. O inevitável grupinho de jovens idiotas de Faile coçava a cabeça e encarava a tenda, fofocando animadamente. Grade e Nialde também observavam por entre as árvores, aproximando-se um do outro de vez em quando para trocar palavras, como se alguém estivesse perto o bastante para ouvir o que diziam. Parece que suas visitas são mais que fortuitas, observou Elias baixinho. Fique de olho em Galene. Ele pode causar problemas. Conhece o homem, Elias? Eu gostaria que você ficasse, mas se achar que ele pode contar para uma das irmãs quem você é. Resignado, Perrin deu de ombros. Talvez eu consiga conter esse Oni de Mazuri. Ele achava que sim. Mas acho que a Nora vai fazer o que bem entender. E o que será que ela achava de Mazema? Ah, Berten Galene não conhece tipos como Elias Macheira, respondeu ele com um sorrisinho irônico. Mais tolos conhecem Jack Tolo do que Jack Tolo os conhece. Mas eu o conheço sim. Ele não vai se colocar contra você nem atacar pelas costas, mas entre aqueles dois, a inteligente é Berelém. Ela manteve Tear fora do controle de Mayene, pondo os Tairenos contra os ilhanenses desde que tinha 16 anos. Berelém sabe manipular, enquanto Galene só sabe partir para o ataque. É bom nisso, mas é só o que ele enxerga, e às vezes não para pensar. Eu já tinha percebido isso neles, resmungou Perrin. Ao menos Berelém trouxera uma mensageira de Aliandre. Ela não teria vindo com toda aquela pressa, trazendo apenas uma nova criada. A única dúvida era por que a resposta de Aliandre exigia uma mensageira. Melhor eu ir ver se são boas notícias, Elias. Depois conversamos sobre o Kial ao sul. E você pode conhecer Faile, acrescentou ele, antes de se virar. O Kial ao sul é o poço da perdição, gritou de volta o outro homem. Ou mais perto disso que eu esperava ver abaixo da praga. Perrin pensou ter ouvido de novo aquele trovão distante a oeste. Essa, sim, teria sido uma mudança bem-vinda. Na tenda, Briane carregava de um lado ao outro uma bandeja de prata com uma tigela de água com aroma de rosas e panos para lavar o rosto e as mãos, fazendo uma mesura tensa sempre que a oferecia. Com mesuras ainda mais rígidas, Maiguidin ofertava uma bandeja contendo copos de ponche, feito, pelo cheiro, com o que havia restado dos mirtilos secos, enquanto Line dobrava a sobrecapa da recém-chegada. Parecia haver algo esquisito na forma como Faile e Berelém se punham, uma de cada lado da recém-chegada, e a Nora perambulava atrás das duas com toda a atenção voltada para ela. Mais ou menos na meia-idade, com uma touca de renda verde prendendo o cabelo escuro que descia quase até a cintura. Poderia ter sido uma mulher bonita, não fosse o nariz tão comprido. E se não andasse com ele tão empinado? Mais baixa do que Faile e Berelém, ela ainda conseguiu dar um jeito de olhar Perrin de cima, examinando-o com frieza do cabelo às botas. Não hesitou ao ver os olhos dele, embora quase todo mundo hesitasse. Majestade, declarou Berelém em um tom formal, assim que Perrin entrou. Permita-me apresentar Lord Perrin Aibara de 2 Rios, em Andor, amigo particular e emissário do dragão renascido. A mulher nariguda fez um menino cuidadoso com a cabeça, tranquila,
E Berelém prosseguiu, mal fazendo uma pausa. Lord Aibara, dê as saudações e boas-vindas a Aliandre Marita Kigarim, rainha de Gialdan, abençoada da luz, defensora da muralha de Garen, que tenho o prazer de recebê-lo pessoalmente. Galene, de pé junto da parede da tenda, ajustou o tapa-olho e ergueu o copo de vinho na direção de Perrin com um sorriso de triunfo. Por algum motivo, Falho olhou sério para Berelém. Perrin quase ficou de queixo caído. A Aliandre em pessoa. Ele se perguntou se deveria se ajoelhar, mas então se contentou com uma reverência após uma pausa longa demais. Doce. Não fazia ideia de como tratar uma rainha. Menos ainda uma rainha que apareceu do nada, sem escolta e sem nenhuma joia aparente. Seu vestido de cavalgada verde escura era de lã simples, sem um único ponto de bordado. Depois das notícias recentes, achei que devia vir encontrá-lo, Lord Aibara, disse Aliandre. A voz da mulher era tranquila, o rosto sereno, os olhos distantes. E observadores, ou ele era um homem de barca do Tarim. Melhor que desse cada passo com toda a cautela até saber o que o caminho reservava. Você não deve ter ficado sabendo, mas 4 dias atrás, Ilian sucumbiu ao dragão renascido, que seu nome seja abençoado pela luz. Ele tomou a coroa de louros, apesar de eu ter ouvido falar que ela agora se chama coroa de espadas. Tomando um dos copos da bandeja de Maegidin, File sussurrou bem baixinho. E, há 7 dias, os Xianshan tomaram Eboldar. Nem Maegidin percebeu. Se Perrin já não tivesse se recomposto, teria ficado realmente boquiaberto. Por que File lhe contara daquela maneira, em vez de esperar que a notícia fosse dada pela mulher que devia ter contado para ela? Falando em um tom que todos podiam ouvir, ele repetiu as palavras da esposa. Uma voz dura, mas que era o único jeito de evitar que ela vacilasse. Eboldar também? Luz. E há 7 dias? No dia em que Grade e os outros tinham avistado o poder único no céu. Coincidência, talvez. Mas será que ele preferia que tivessem sido os abandonados? A Nora franziu o senho por cima do copo, apertando os lábios antes que ele tivesse terminado de falar. E Berelém o encarou com um olhar assustado que logo se dissipou. Elas sabiam que ele não tinha aquela informação a respeito de Eboldar quando partiram rumo a Betal. A Aliandre mal meneou a cabeça, tão senhora de si quanto a irmã cinza. Você parece surpreendentemente bem informado, disse ela, aproximando-se dele. Duvido que os primeiros boatos já estejam chegando a Gerraná por meio do comércio fluvial. Eu mesmo só fiquei sabendo há poucos dias. Vários mercadores se mantêm a par dos fatos. Acredito que esperam que eu possa interceder por eles junto ao profeta do Lorde Dragão, caso venha a ser necessário, completou ela, seca. Por fim, Perrin conseguiu captar o cheiro da mulher, e sua opinião a respeito dela mudou, ainda que não para pior. Por fora, a rainha era pura frieza e reserva, mas uma incerteza permeada pelo medo dominava seu aroma. Ele não acreditava que teria conseguido manter um semblante tão tranquilo caso se mantivesse daquela maneira. É sempre melhor estar o mais informado possível, respondeu ele, meio distraído. Que a luz me queime. Eu preciso contar isso para Randy. Em Saldaia também consideramos os mercadores uma fonte útil de informações, disse File, dando a entender que tinha sido dessa maneira que Perrin ficara sabendo a respeito de Eboldar. Parece que eles ficam sabendo o que aconteceu a 1000 milhas de distância semanas antes dos boatos se espalharem. Ela não olhou para Perrin, mas Perrin sabia que ela estava falando aquilo tanto para ele quanto para Aliandre. Ela estava dizendo que Randy já sabia, e, de qualquer jeito, não havia como dar a notícia a ele em segredo. Será que File queria mesmo que ele... Não. Era inconcebível. Hesitando, ele se deu conta de que deixara passar algo que Aliandre havia dito. Me perdoe, Aliandre, disse ele com toda educação. Eu estava pensando em Randy, no dragão renascido. Claro que era inconcebível.
Todos o encararam, inclusive Line, Maigdim e Brienne. Os olhos de Anor haviam se esbugalhado, e a boca de Galene estava escancarada. Foi então que ele entendeu. Acabara de chamar a rainha pelo nome. Ele pegou um copo da bandeja de Maigdim, que se levantou tão depressa da mesura que quase derrubou o objeto da mão dele. Com um gesto desatento para dispensá-la, ele enxugou a mão úmida no casaco. Era preciso se concentrar, não deixar a mente vagar em 9 direções. A despeito do que Elias achava que sabia, File jamais... Não. Concentração. Aliandre não demorou a se recuperar. Na verdade, parecera a menos surpresa de todos, e seu cheiro não fraquejou. Eu estava dizendo que vir encontrá-lo em segredo me pareceu a decisão mais sábia, Lord Aibara. Disse ela com aquela voz tranquila. Lord Telabin acredita que estou passeando sozinho em seus jardins, de onde saí por um portão que raramente usam. Depois que saímos da cidade, passei a ser a criada de Anora Sedai. Roçando a ponta dos dedos pelas saias do vestido de cavalgada, ela deu uma risadinha. Até isso ela fazia com tranquilidade, o que não combinava nem um pouco com o que o nariz dele sentia. Vários dos meus soldados me viram, mas com o capuz do manto puxado, nenhum deles me reconheceu. Em tempos como os que vivemos, provavelmente foi o melhor a fazer, concordou Perrin com todo cuidado. No entanto, mais cedo ou mais tarde, a senhora vai ter que se revelar, de um jeito ou de outro. Educação e objetividade, era isso que importava. Uma rainha não ia querer perder tempo com um homem que falasse demais. Ele não queria decepcionar File, voltando a pisar em falso. Mas por que vir? Bastava enviar uma carta ou mandar a resposta através de Berelém. Vai declarar apoio a Rand ou não, seja como for. Não tenha medo quando voltar a Betal em segurança. Esse era um ponto. Estar sozinha ali devia assustá-la, além de todo o resto que a mulher já temia. File estava atenta ao marido, mesmo fingindo que não, só bebericando o ponche e dirigindo sorrisos a Aliandre. Mas Perrin percebia o olhar de relance dela em direção a ele. Berelém não fingia nada, de olho em tudo, sem disfarçar os olhos levemente estreitados, e jamais se desviando do rosto dele. Anora se mostrava igualmente determinada e pensativa. Será que todas elas achavam que ele ia tropeçar na própria língua de novo? Em vez de responder o que importava, a Aliandre disse: A primeira me falou bastante de você, Lord Aibara, e do Lorde Dragão Renascido, que seu nome seja abençoado pela luz. A última frase soou decorada, um complemento que ela já falava sem pensar. Como não posso vê-lo antes de tomar minha decisão, queria ver você para então fazer meu juízo. É possível descobrir sobre um homem a partir daqueles que ele escolhe como porta-vozes. Baixando a cabeça na direção do copo que tinha nas mãos, ela o espiou por entre os cílios. Vindo de Berelém, aquilo teria parecido um flerte, mas ele tinha certeza de que Aliandre observava um lobo cautelosamente. Também vi seus estandartes, prosseguiu ela, a voz baixa. A primeira não tinha falado deles. Perry não teve como conter uma cara feia. Berelin havia falado um monte dele? O que teria dito? Os estandartes estão lá para serem vistos. A raiva emprestou uma rispidez à voz dele que exigiu certo esforço para ser atenuada. Berelin, sim, era uma mulher que precisava ouvir uns bons gritos. Acredite, não há nenhum plano para restabelecer Maniterem. Pronto. Um tom de voz tão tranquilo quanto o de Aliandre. Qual será a sua decisão? Rand pode mandar 10.000 soldados, 100.000 soldados para cá num piscar de olhos, ou quase isso. E talvez fosse necessário. O Xianshan em Amador e em Eboldar? Luz. Quantos seriam? Aliandre bebericou delicadamente o ponche de vinho antes de falar, e mais uma vez se esquivou da pergunta. Há milhares de boatos, como você deve saber, e até os mais inverossímeis passam a ser críveis quando o dragão foi renascido. Estranhos aparecem, alegando serem os exércitos retornados de Arthur Asa de Gavião,
e a própria torre está partida por conta de uma rebelião. Isso é um problema das Aes Sedai, disse Anor em tom brusco. Não é da conta de mais ninguém. Belen disparou um olhar exasperado na direção dela, que a mulher fingiu não perceber. Aliandre se retraiu e virou as costas para a irmã. Rainha ou não, ninguém queria ouvir aquele tom de voz vindo de uma Aes Sedai. O mundo está de cabeça para baixo, Lord Aibara. Ora, já ouvi até relatos de Aiel saqueando um vilarejo aqui em Gyaldan. Abruptamente, Perry notou que havia ali mais do que ansiedade por ter ofendido uma Aes Sedai. Aliandro observava, em expectativa. Mas esperando o quê? Garantias? Os únicos Aiel aqui em Gyaldan estão comigo, respondeu ele. Os Seanchan podem até ser descendentes do exército de Arthur Asa de Gavião, mas faz 1000 anos que Asa de Gavião está morto. Rand já fez frente a eles uma vez e vai fazer de novo. Ele se lembrava tão bem de Falme quanto dos Poços de Dumai, embora tivesse tentado esquecer. Com certeza, naquela ocasião, não havia Seanchan o suficiente para tomar Amador e Reboldar, mesmo com suas Damani. Bauer afirmava que eles também estavam com soldados tarabonianos. E talvez você se anime em saber que essas Aes Sedai rebeldes apoiam Rand. Vão apoiar em breve, pelo menos. Era o que Rand dizia. Um punhado de Aes Sedai não tinha para onde ir a não ser na direção dele. Perry não tinha tanta certeza. Os boatos que corriam em Gyaldan falavam de um exército ao lado dessas irmãs. Claro que, segundo os mesmos boatos, esse punhado de Aes Sedai era mais numeroso do que havia de Aes Sedai no mundo, mas mesmo assim, Luz. Como gostaria que alguém pudesse dar garantias a ele? Por que não nos sentamos? Propôs ele. Posso responder qualquer pergunta que a senhora tenha, se for para lhe ajudar a tomar a sua decisão. Mas é melhor que estejamos à vontade. Puxando uma das cadeiras dobráveis, ele se lembrou na última hora de se sentar com cuidado, mas ainda assim a cadeira rangeu. Lene e as outras duas serviçais se apressaram e puxaram cadeiras para formar um círculo junto da dele, mas nenhuma das mulheres se moveu até elas. Aliandre continuou olhando para ele, todos os demais olhando para ela, exceto por Galene, que apenas se serviu de mais um copo de ponche do cântaro prateado. Foi quando ocorreu a Perrin que Fale não abrir a boca desde que mencionara os mercadores. Ele estava tão grato pelo silêncio de Berelém quanto por ela não ter decidido bater os cílios para ele na frente da rainha. Mas qualquer ajuda da parte de Fale teria sido bem-vinda. Um pequeno conselho. Luz. Ela sabia 10 vezes mais que ele o que dizer e fazer naquela situação. Perguntando-se se deveria ficar de pé como os outros, Perrin depositou o ponche em uma das mesinhas e pediu para ela falar com Aliandre. Se alguém aqui é capaz de fazê-la enxergar o certo, é você, disse ele. Fale abriu um sorriso contente, mas conteve a língua. De repente, Aliandre estendeu o copo para o lado sem nem olhar, como se esperasse que houvesse uma bandeja ali. E a havia, mal chegando a tempo de apanhar o copo, e Maigdin, que a segurava, resmungou algo que Perrin esperava que Fale não tivesse ouvido. Ela era implacável com os serviçais que usavam aquele tipo de linguajar. Ele fez menção de se levantar quando Aliandre se aproximou, mas, para a surpresa de Perrin, ela se ajoelhou graciosamente à frente dele e tomou-lhe as mãos. Antes que entendesse o que Aliandre estava fazendo, ela girou de modo que suas mãos ficassem encaixadas entre as palmas dele, agarrando com tanta força que devia lhe doer os dedos. Ele, pelo menos, achava que não tinha como se soltar se machucá-la. Pela luz, pronunciou ela com firmeza, encarando-o. Eu, Aliandre Marita Kigarin, prometo lealdade e serviço a Lord Perrin Aibara de Dois Rios, agora e para sempre, salvo se ele optar por me exonerar por vontade própria. Minhas terras e tronos são dele, e os entrego em suas mãos. Assim o juro. Por um instante, fez-se um silêncio que só foi quebrado pelo arquejo de Galene e pelo baque seco de seu copo de vinho caindo no tapete.
Foi então que Perrin ouviu File, uma vez mais sussurrando-lhe tão baixinho que ninguém ao lado dele teria como identificar suas palavras. Pela luz, aceito sua promessa e defenderei e protegerei você e aos seus durante a ruína da batalha, o sopro do inverno e tudo o que o tempo possa trazer. As terras e o trono de Gjaldan concedo a você como minha fiel vassala. Pela luz, eu aceito. Essa devia ser a maneira saudaiana de aceitar. Graças à luz, ela estava concentrada demais nele para perceber Berelém meneando furiosamente a cabeça para Perrin, incentivando-o igualmente. As duas quase pareciam já estar esperando por aquilo. A Noura, no entanto, estava boquiaberta e parecia tão perplexa quanto ele, tal qual um peixe que acabara de notar que a água desapareceu. Por quê? Questionou ele com delicadeza, ignorando tanto o sibilo frustrado de File quanto o grunhido exasperado de Bererém. Tchalos me queime, pensou ele. Sou apenas um maldito ferreiro. Ninguém jurava lealdade a ferreiros. Rainhas não juravam lealdade a ninguém. Me disseram que sou Taverém. Talvez você queira reconsiderar isso tudo daqui a 1 hora. Eu espero que você seja Taverém, milord. Aliander riu, mas não por diversão, e apertou ainda mais as mãos de Perrin, como que temendo que ele pudesse retirá-las. Com todo meu coração, eu espero. Temo que nada menos que isso possa salvar Gjaldan. Tomei essa decisão praticamente no mesmo instante em que a primeira me contou por que você estava aqui. E ter vindo me encontrar com você só fez confirmar. Gjaldan precisa de uma proteção que eu não tenho como dar, e o dever me manda providenciá-la. Você pode fazer isso, milord. Você e o Lorde Dragão Renascido, que seu nome seja abençoado pela luz. Na realidade, eu prometeria diretamente a ele, se ele estivesse aqui. Mas você é seu homem. Prometendo a você, também estou prometendo a ele. Ela respirou fundo e se obrigou a dizer mais 2 palavras. Por favor. Naquele momento, Aliandre recendia desespero, e seus olhos brilhavam de medo. Ainda assim, ele hesitou. Aquilo era tudo o que Rand queria e mais. Mas Perrin Aimbar era apenas um ferreiro. Apenas. Será que ele ainda poderia dizer isso para si mesmo, caso aceitasse aquilo? Aliandre ergueu os olhos em súplica na direção dele. Perrin ficou se perguntando se os Taverém também atuavam sobre si mesmos. Pela luz, eu, Perrin Aimbar, aceito sua promessa. Sua garganta estava seca quando ele terminou de repetir as palavras que File balbuciara. Agora era tarde demais. Não havia como parar e pensar. Com um suspiro de alívio, Aliandre beijou-lhe as mãos. Perrin achava que nunca tinha se sentido tão envergonhado. Levantando-se depressa, ele a ajudou a ficar de pé, e se deu conta de que não sabia o que fazer em seguida. File, sorrindo orgulhosa, não cochichou mais nenhuma dica. Berelém também sorria, seu rosto demonstrando tanto alívio que parecia até que havia sido resgatada de um incêndio. Perrin tinha certeza de que a Noura diria algo. A Aes Sedai sempre tinham muito a dizer, ainda mais quando isso representava uma oportunidade de assumir o comando. Mas a irmã cinza só estendeu o copo de vinho para que Maegdin enchesse. A Noura observava com um semblante indecifrável, e Maegdin também, aliás. Tanto que continuou inclinando o cântaro até o ponche derramar no pulso da Aes Sedai, no que a Noura se assustou e ficou olhando para o copo em sua mão, como quem tinha esquecido que estava ali. File franziu o senho. Line franziu ainda mais. E Maegdin saiu correndo atrás de um pano para enxugar a mão da irmã, resmungando baixinho o tempo inteiro. File ficaria bravíssima se escutasse aqueles resmungos. Perrin sabia que estava demorando demais. A Aliandre lambia os lábios, nervosa. Ela esperava mais. Mas o quê? Já que acabamos aqui, eu preciso ir encontrar o profeta, disse ele e se retraiu. Abrupto demais. Ele não levava jeito para lidar com nobres, menos ainda com rainhas. Suponho que a senhora queira voltar para Betal antes que alguém descubra que saiu. Pela última informação que eu tive, o profeta do Lorde Dragão estava em Abila,
disse Aliandre. É uma cidade de porte médio, de Amadícia, talvez a 40 léguas ao sul daqui. Perry franziu o senho a contragosto, embora tenha logo suavizado a feição. Então, Bauer estava certo. Ter acertado uma coisa não significava ter acertado tudo, mas podia ser que valesse a pena ouvir o que o sujeito tinha a dizer sobre os mantos brancos. E sobre o Xianshan. Quantos tarabonianos eram? Fale se colocou ao lado dele, pôs a mão no braço do marido e dedicou um sorriso caloroso a Aliandre. Você pode não querer mandá-la embora agora, meu querido. Não ela tendo acabado de chegar. Deixe-nos conversando aqui, longe do sol, antes de ela ter de encarar a cavalgada de volta. Sei que você tem assuntos importantes para tratar. Com esforço, Perrin conseguiu não a encarar em confusão. O que poderia ser mais importante que a rainha de Galdon? Nada que alguém fosse deixá-lo fazer, com toda certeza. Obviamente ela queria conversar com Aliandre sem a presença dele. Com sorte, contaria depois por quê. Elias podia até achar que conhecia Saldaianas, mas Perrin aprendera por conta própria que só um tolo tentava arrancar todos os segredos de sua esposa. Ou deixar que ela ficasse sabendo que ele já havia desencavado. Sem dúvida deixar Aliandre devia envolver tanta cerimônia quanto recebê-la. Mas Perrin conseguiu improvisar um movimento de perna e fez sua reverência, pedindo perdão por se retirar, no que ela respondeu com uma mesura profunda, murmurando que ele a honrava muito, e foi só isso. Exceto pelo movimento de cabeça para que Galene o acompanhasse. Perrin duvidava que File o mandaria embora querendo que aquele sujeito ficasse ali. Sobre o que ela queria falar a sós. Lá fora, um homem de um olho só lhe deu um tapa no ombro que teria feito alguém menor cambalear. Que a luz me queime. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Agora já posso dizer que vi um Taverém em ação de verdade. O que você queria comigo? E agora, o que ele diria? Foi quando ele ouviu gritos vindo do acampamento manhenense. Um barulho de discussão, tão alto que 2 homens de 2 rios se levantaram para espiar por entre as árvores, apesar da encosta da colina cobrir tudo. Primeiro, vamos ver o que é isso, respondeu Perrin. Aquilo lhe daria tempo para pensar sobre o que dizer para Galene e sobre outras coisas. Falha esperou alguns instantes depois que Perrin saiu para avisar aos serviçais que ela e as demais se cuidariam sozinhas. Maigidin estava tão ocupado observando Aliandre que Line precisou dar-lhe um puxão na manga para que ela se movesse. Aquilo teria de ser assunto para depois. Depositando o copo, Falha acompanhou as mulheres até a porta da tenda como se as apressasse, mas ao chegar lá fez uma pausa. Perrin e Galene caminhavam a passos largos em minhas árvores em direção ao acampamento manhenense. Ótimo. A maior parte da chafalha estava agachada não muito longe dali. Olhando nos olhos de Parelian, ela gesticulou com as mãos baixas, na altura do quadril, em uma posição onde ninguém atrás dela conseguiria ver. Um movimento circular rápido seguindo de um punho cerrado. Imediatamente, os tairenos e cairrienos se dividiram em grupos de 2 ou 3 e se espalharam. Eram bem menos elaborados que a língua gestual das donzelas, mas os sinais da Charfaile eram suficientes. Em instantes, seu pessoal formou uma roda dispersa, circundando a tenda de maneira aparentemente aleatória, e ficou batendo papo ou jogando cama de gato. Mas ninguém se aproximaria menos de 20 passadas sem que ela recebesse um aviso antes de a pessoa chegar à entrada da tenda. Era a Perrin quem mais a preocupava. Fale esperar um momento solene tão logo. Tão logo Aliandre aparecer em carne e osso, se não o juramento, mas ele ficara chocado. Se por acaso ele decidisse voltar, fazer mais uma tentativa de deixar Aliandre confortável com sua decisão. Ele realmente pensava com o coração quando devia usar a cabeça, e com a cabeça quando devia usar o coração. Um sentimento de culpa a agulhou só de pensar naquilo. Serviçais peculiares, essas que você encontrou na beira da estrada, disse Berelém com um tom de simpatia dissimulado ao lado dela, assustando File,
que não ouvira a mulher se aproximar por trás. Line e as demais seguiam em direção às carroças, Line sacudindo o dedo em riste para Maigidin, e Berelin alternava o olhar entre File e elas. Continuou falando com a voz baixa e o tom zombeteiro permaneceu. Ao menos a mais velha parece conhecer suas obrigações, em vez de apenas ter ouvido falar delas. Mas a Nora me disse que a mais nova é uma bravia, muito fraca, segundo ela, até insignificante. Mas bravias sempre causam problemas. As outras vão contar fofocas a respeito dela, se ficarem sabendo, e mais cedo ou mais tarde ela vai fugir. Bravias sempre fogem, pelo que escuto. Isso que dá ficar pegando criadas como quem pega vira-latas. Estou satisfeita com elas, respondeu File com frieza. Mesmo assim, uma longa conversa com Line sem dúvida se fazia necessária. Bravia? Ainda que fraca, era algo que poderia se provar útil. Sempre a considerei perfeita para a contratação de serviçais. Berelin ficou confusa, sem saber ao certo o que aquilo significava, e Fale tomou cuidado de não deixar sua satisfação transparecer. Ela se virou e prosseguiu. Anora, você poderia nos dar privacidade criando um selo que impeça que sejamos ouvidas? Parecia pouco provável que seu Nidio Mazur encontrasse alguma oportunidade de espioná-los usando o poder. Estava esperando uma explosão quando Pen descobrisse como as sábias vinham se mantendo aquelas duas no cabresto. Mas as próprias sábias podiam ter aprendido. Fale tinha certeza de que Edarra e as demais vinham espremendo seu Nid Mazuri. As tranças cheias de contas da irmã cinza estalaram baixinho quando ela fez um meneio com a cabeça. Está feito, Lady File, disse ela, fazendo Berelin comprimir os lábios por um breve momento. Bastante satisfatório. Era uma temeridade fazer as apresentações ali mesmo, na tenda de File. Ela merecia mais do que alguém se metendo entre ela e sua conselheira. Mas foi satisfatório. Uma satisfação infantil, admitiu File, quando deveria estar concentrado no assunto em questão. Quase mordeu o lábio em irritação. Não duvidava do amor de seu marido, mas não podia tratar Berelin como a mulher merecia, e isso a obrigava, a contragosto, a jogar um jogo em que Perrin com muita frequência era o tabuleiro. E o prêmio, de acordo com Berelin. Queria que ao menos Perrin não se comportasse vez ou outra como se talvez fosse. Tá, porra. Com firmeza, ela tratou de afastar tudo aquilo da cabeça. Havia um trabalho de esposa a ser feito. A parte prática. A Liandre deu uma espiadela pensativa em Anora quando o selo foi mencionado. Ela precisava entender que se tratava de uma conversa séria, mas disse apenas: Seu marido é um homem formidável, Lady File. Não se ofenda quando digo que sua aparência rústica se contrapõe a uma mente sagaz. Com a malícia às nossas portas, nós, em Gyaldan, jogamos o Daes-Daimar por necessidade. Mas acho que nunca havia sido persuadida a uma decisão com tanta rapidez e habilidade quanto seu Lorde fez. A sugestão de uma ameaça aqui, um sem franzido ali. Um homem realmente formidável. Dessa vez, esconder o sorriso exigiu certo esforço da parte de File. Aqueles sulistas tinham o jogo das casas em altíssima conta, e ela não achava que a Liandre gostaria de saber que Perrin dissera simplesmente o que acreditava. Por vezes até com liberdade demais. E pessoas com mentes desonestas enxergavam sua honestidade como uma postura calculista. Ele passou um tempo em Caerhien, disse ela. Que a Liandre pensasse o que quisesse sobre aquilo. Podemos conversar à vontade aqui, sob a segurança da proteção de Anora Sedai. Está claro que a senhora ainda não quer voltar para Betal. Seu juramento a Perrin e o dele à senhora não são suficientes para uni-los? Ali no sul, havia quem tivesse ideias bem peculiares sobre o que a lealdade impunha. Em silêncio, Berelin se posicionou à direita de File e, instantes depois, Anora fez o mesmo à esquerda, de modo que a Liandre se viu confrontada pelas três. File se surpreendeu com o fato de as Aes Sedai terem endossado seu plano sem saber do que se tratava. Anora, sem dúvida, tinha os próprios motivos, e File teria dado tudo para saber quais eram. Mas não a surpreendeu o apoio de Berelin. Uma única frase de deboche casual poderia estragar tudo,
em especial no que dizia a respeito da habilidade de Perry no grande jogo. Mas ela tinha certeza de que a frase não viria. De certa forma, aquilo a irritava. Ela já chegara a desprezar Berelém. Ainda a odiava profunda e ardentemente, mas um respeito relutante substituíra o desdém. A mulher sabia quando o jogo delas devia ser deixado de lado. Não fosse Perrin, Farley achava que talvez até gostasse dela. Por um breve instante, para extinguir esse pensamento detestável, ela se imaginou raspando o cabelo de Berelém. Era uma vagabunda, uma rameira, e Farley não podia se deixar distrair naquele momento. Credo, que ciumenta! Aliandre examinou uma por uma as mulheres à sua frente, mas sem dar mostras de nervosismo. Tornando a pegar o copo de vinho, bebericou casualmente e foi falando em meio a suspiros e sorrisos sentidos, como se suas palavras não fossem de fato tão importantes quanto pareciam. Claro que pretendo manter meu juramento, mas vocês precisam entender que eu esperava mais. Quando seu marido se for, eu vou ficar como estava. Ou pior, até que apareça algum auxílio tangível da parte do Lorde Dragão, que seu nome seja abençoado pela luz. O profeta poderia arruinar Betal, ou até mesmo Gerhaná, como fez com Samara, e eu não tenho como evitar. Se ele de alguma forma ficar sabendo do meu juramento, ele afirma ter vindo para nos mostrar como servir ao Lorde Dragão sob a luz, mas é ele que mostra como. E acho que não vai ficar nada contente com qualquer um que encontre outra forma. É bom que a senhora mantenha seu juramento, disse Farley seca. Se quiser mais do meu marido, talvez devesse fazer mais. Talvez devesse acompanhá-lo quando ele partir para o sul para encontrar o profeta. Claro que a senhora vai querer levar seus soldados, mas sugiro não mais do que a quantidade que a primeira tem aqui com ela. Vamos nos sentar? Tomando a cadeira que Pen desocupara, ela gesticulou para que Berelê e Anora se sentassem uma de cada lado, e só então apontou a uma outra cadeira para Aliandre. A rainha se sentou devagar, encarando Farley com olhos arregalados, sem se mostrar nervosa, mas atônita. Por que, pela luz, eu faria isso? Lady Farley, os filhos da luz vão aceitar qualquer desculpa para intensificar as depredações a Gjaldan. E o rei Ailron talvez decida despachar um exército para o norte também. É impossível. A esposa do seu Lorde Sucerano lhe pede isso, Aliandre, respondeu Farley com firmeza. Não parecia possível que os olhos de Aliandre se arregalassem ainda mais, mas assim foi. Ela olhou para Nora, mas só recebeu de volta a imperturbável calma de uma Aes Sedai. Claro, disse ela, um momento depois. Sua voz estava fraca. Ela engoliu em seco e prosseguiu. Claro, vou fazer como pede, milady. Farley camuflou seu alívio por detrás de um gracioso meneio de aceitação. Esperara que Aliandre se recusasse. O fato de Aliandre ter jurado lealdade sem se dar conta do que aquilo significava, a ponto de sentir que era necessário reiterar o que pretendia manter o juramento, só confirmara a crença de Farley de que aquela mulher não podia ser deixada para trás. Segundo diziam, a Aliandre lidara com Mazema fazendo concessões a ele. Aos poucos, de certo, mas não tinha muitas opções, e era necessário. Mas submeter-se podia virar um hábito. De volta a Betal, sem nenhuma mudança visível, quanto tempo ela levaria para decidir se proteger mandando um aviso a Mazema? A mulher sentirá o peso do juramento. Agora, Farley podia aliviar seu fardo. Fico feliz que nos acompanhe, disse ela de forma calorosa. E realmente estava. Meu marido não se esquece daquele que lhes presta um serviço. Um deles seria escrever aos seus nobres e dizer a eles que um homem do sul hasteou o estandarte de Maneterei. Berlém virou a cabeça um tanto bruscamente, surpresa, e a Nora chegou a piscar. Milady, disse Aliandre com um tom de urgência. Metade deles vai contar para o profeta assim que receber minha carta. Eles têm pavor dele, e só a luz sabe o que o homem poderia fazer. Essa era justamente a resposta que Farley esperava. E é por isso que a senhora também vai escrever para ele, dizendo que reuniu alguns soldados para lidar pessoalmente com esse homem. Afinal de contas,
O profeta do Lorde Dragão é importante demais para voltar suas atenções para um assunto tão irrisório. Muito bom, murmurou Anora. Ninguém vai saber quem é quem. Belém soltou uma gargalhada gostosa de aprovação, que a luz a queimasse. Milady, eu disse que Lord Perrin é formidável, sussurrou Aliandre. Posso acrescentar que a esposa dele é tão formidável quanto? Fale tentou não transparecer demais seu deleite. Faltava agora contar tudo aquilo para seu pessoal em Betal. De certa maneira, era uma pena. Explicar para Perrin teria sido mais que difícil, mas ele nem teria conseguido manter a calma se ela tivesse sequestrado a rainha de Guialdan. A maior parte dos guardas alados parecia estar reunida nos limites de seu acampamento, cercando 10 deles a cavalo. A ausência de lanças indicava que os cavaleiros eram batedores. Os homens a pé se apertavam e empurravam para tentar chegar mais perto. Perrin ouviu outro trovão, não tão distante, mas o ruído mal era perceptível. Quando ele se preparava para abrir caminho, Galen rugiu. Deem passagem, seus cães sarnentos! Cabeças viraram para um lado e para o outro, e homens se espremeram no meio da massa, abrindo um corredor estreito. Perrin se perguntou o que aconteceria se chamasse os homens de 2 rios de cães sarnentos. Provavelmente lhe renderia um soco no nariz. Poderia valer a tentativa. Norel e os outros oficiais acompanhavam os batedores, além de 7 homens a pé com mãos amarradas às costas e cordas enroladas no pescoço feito coleiras, todos se remexendo e encurvando os ombros com semblantes sisudos de bravata, de medo ou de ambos. Trajavam roupas duras de sujeira acumulada, embora um dia tivessem sido de boa qualidade. Estranhamente, recendiam forte a fumaça de lenha. Aliás, alguns dos soldados a cavalo tinham fuligem no rosto, e 1 ou 2 pareciam apresentar queimaduras. Aran examinava os prisioneiros com o senho franzido. Galene se postou com os pés afastados e os punhos nos quadris, seu único olho conseguindo fazer uma encarada tão dura quanto a maioria dos homens o fazia com 2. O que aconteceu? Questionou ele. Meus batedores devem trazer informações, não trapeiros. Vou deixar o Ortiz contar, milord, respondeu Norelli. Ele estava lá. Patrulheiro Ortiz. Um soldado de meia idade desceu atrapalhado de sua cela para se curvar, a mão enluvada pressionando o coração. O elmo era simples, sem asas e plumas fininhas trabalhadas nas laterais, como havia nos elmos dos oficiais. Abaixo dele, uma queimadura lívida chamava a atenção na face do homem. A outra, a bochecha, ostentava uma cicatriz que lhe repuxava o canto da boca. Milord Galene, Milord Aibara, saudou ele com uma voz grave. Nos deparamos com esses comedores de nabo a cerca de 2 léguas a oeste, milord, ateando fogo a uma fazenda, com os fazendeiros dentro. Uma mulher estava tentando sair por uma janela, e um desses canalhas empurrou a cabeça dela de volta. Sabendo como o Lord Aibara se sente, botamos um fim naquilo. Chegamos tarde demais para salvar aquela gente, mas pegamos esses 7. O resto fugiu. As pessoas são frequentemente tentadas a escorregar de novo para a sombra, disse de repente um dos prisioneiros. Elas precisam ser lembradas do custo disso. Alto, magro e de ar imponente, sua voz era branda e educada, mas o casaco estava tão sujo quanto o de qualquer outro, e fazia uns 2 ou 3 dias que ele não fazia barba. O profeta não parecia aprovar que se perdesse tempo com bobagens como lâminas ou banhos. De mãos atadas e com uma corda em volta do pescoço, ele olhava feio para seus captores, sem demonstrar o menor sinal de medo. O sujeito era a cara da rebeldia presunçosa. Seus soldados não me impressionam, disse ele. O profeta do Lorde Dragão, que seu nome seja abençoado pela luz, já destruiu exércitos muito maiores que este seu restolho. Pode até nos matar, mas seremos vingados quando o profeta derramar o sangue de vocês neste chão. Ninguém vai sobreviver muito mais que nós. Ele vai triunfar a fogo e sangue. O homem encerrou a frase em um tom altivo, as costas eretas feito uma barra de ferro. Ouviram-se murmúrios entre os soldados que o escutavam.
Eles sabiam muito bem que Mazema arrasara exércitos muito maiores que os deles. Enforquem todos, ordenou Perrin. Uma vez mais, ele ouviu aquele trovão. Tendo dado a ordem, ele se obrigou a assistir. Apesar dos murmúrios, não faltaram mãos prontas para cumprir a punição. Alguns prisioneiros começaram a chorar quando suas cordas foram lançadas por cima dos galhos das árvores. Um homem que já fora gordo, com uma papada flácida, gritou que se arrependia e que serviria a qualquer mestre que lhe dissessem. Um sujeito careca que parecia tão durão quanto Langwin se debateu e bradou até a corda lhe interromper os berros. Só o camarada de voz mansa não deu pontapés nem resistiu, nem quando o nó da forca lhe apertou o pescoço. Até o fim, sustentou o olhar desafiador. Ao menos um deles sabia morrer, rosnou Galene, quando o último corpo ficou flácido, e franziu o senho para os homens que adornavam as árvores, como se lamentasse o fato de nenhum deles ter oferecido maior resistência. Se aquela gente estava servindo à sombra, começou Aran, e então hesitou. Me perdoe, Lord Perrin, mas será que o Lord Dragão vai aprovar isso? Perrin tomou um susto e, perplexo, o encarou. Luz, Aran, você ouviu o que eles fizeram? Rand teria colocado a corda no pescoço deles com as próprias mãos. Ele achava que sim. Esperava que sim. Rand estava decidido a unir as nações antes da última batalha, e não havia pensado muito em quanto isso lhe custaria. Os homens ergueram a cabeça bruscamente quando um trovão rebombou alto o bastante para que todos ouvissem. Em seguida, mais perto, depois ainda mais. Uma rajada de vento soprou, se dissipou, e tornou a ganhar força, agitando o casaco de Perrin, que esvoaçou para todo lado. Relâmpagos se bifurcavam no céu limpo. No acampamento maienense, cavalos relinchavam e empinavam. Os trovões estouraram repetidas vezes, os relâmpagos se contorcendo feitos serpentes azul-prateadas, e sob um sol escaldante, a chuva caiu em generosas gotas esparsas que levantavam poeira onde quer que atingissem o solo nu. Perrin enxugou uma na bochecha e olhou atônito para seus dedos úmidos. A tempestade se foi em instantes, os trovões e relâmpagos seguindo para o leste. O chão sedento absorveu os pingos que haviam caído. O sol ferveu ainda mais forte do que antes, e apenas as luzes tremeluzentes no céu e os estouros cada vez mais distantes indicavam que algo acontecera. Soldados se encaravam hesitantes. Com claro esforço, Galene soltou os dedos do cabo da espada. Isso não pode ser obra do Tenebroso, disse Aran, encolhendo-se. Ninguém ali nunca tinha visto uma tempestade natural como aquela. Significa que o clima está mudando, não é, Lord Perrin? O clima vai voltar a ficar direito? Perrin abriu a boca para mandar o homem não o chamar daquela maneira, mas, com um suspiro, tornou a fechá-la. Não sei, respondeu ele. O que Gaul tinha dito mesmo? Tudo mudo, Aran. Ele só nunca tinha pensado que também teria de mudar.